Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, te exalto, te glorifico. Te agradeço, Senhor, por esse domingo maravilhoso, por esse dia de hoje, Senhor, por esse primeiro dia da semana qual o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Pai, pois até aqui o Senhor tem cuidado, tem guardado, tem protegido a cada um de nós. Pai, eu quero estar junto com a igreja, junto com os meus irmãos, que estão no seu lar, suas casas, junto com as suas famílias, com seus familiares. Agradecemos ao Senhor em meio a tudo isso. Podemos estar ceando, Senhor, hoje. Podemos participar da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por o Senhor ter nos dado Jesus Cristo como um presente, como algo que nunca, Senhor, nunca poderemos pagar, como um presente precioso. Obrigado porque Jesus veio nos resgatar, nos salvar. Por isso nós dizemos que somos livres, somos filhos. E esse dia de hoje, Pai, nós ceamos, participamos da ceia do Senhor, em memória de Cristo, em memória do bem mais precioso e maravilhoso que todo ser humano pode receber a todos quantos aceitaram Cristo, que é o amor, a graça, a misericórdia e a salvação eterna. Obrigado, ó Pai, que cada família, que cada lar, que cada membro dessa igreja, desse ministério, esteja aí, Senhor, aleluia, no seu lar, na sua casa, com a sua família, recebendo o amor, a presença, a unção e o poder do Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Boa noite. Estamos aqui dando início a esse culto, a esse tempo maravilhoso, ao qual estaremos passando agora. Estaremos falando da Palavra de Deus, participar da ceia do Senhor Jesus. E é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande poder cear junto com os irmãos e os irmãos nos seus lares, na sua casa. Queridos, quero compartilhar um texto, uma palavra, e não quero assim me demorar, que se encontra no livro de Mateus, e o capítulo é o número 26, e o versículo, glória a Deus, Mateus 26, e o versículo é o 40, amém? Ou melhor, vamos ler o versículo 36, Mateus 26, 36, que diz acerca do Getsemane, né? Jesus no Getsemane. E diz assim então a palavra do Senhor: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passar-me de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora podeste vigiar comigo? Versículo 41, e aqui eu friso esta mensagem: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, talvez esse pode ser um dos textos bíblicos mais tristes da Bíblia. Talvez esse texto da Bíblia, talvez essa passagem bíblica, além de ser uma das passagens mais tristes da Bíblia, também é um momento a qual nós podemos receber essa graça e entender o que é o amor, o que é a graça de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele se dispôs do trono, ele se dispôs, Jesus sendo Deus, se fez homem para resgatar todos quantos, aleluias,
um dia aceitasse Ele como o único e suficiente Salvador. Jesus deixou tudo, deixou o trono, deixou o estado de Deus, do Deus perfeito, sentado à direita do Pai. Ele deixou tudo para vir nos resgatar. E quando nós vemos a história de Jesus, olhando os 4 evangelhos, nós deparamos com um Cristo cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de favor. Um Jesus que, todavia, sempre olhou com olhar de compaixão, de amor, mesmo que ele ainda fosse chamar a atenção da multidão ou de alguém, como aquele homem que 38 anos estava ali naquele tanque, esperando que as águas movessem, que alguém o levasse ou jogasse ele naquela água. Jesus vem ali e faz um milagre. Jesus faz algo maravilhoso e poderoso sobre a vida daquele homem. Tira aquele homem que estava 38 anos no sofrimento, na angústia. Jesus disse para ele: olha, vá, mas não peque mais, para que não venha algo pior do que você se encontrava. E aquele homem vai e se converte a Jesus, e com certeza teve uma história linda de transformação. Então Jesus, até no momento de ele chamar a atenção e falar, confrontar alguém do pecado, Jesus, ele demonstrava o brilho, o amor, aleluia, a qual só ele e Deus, o nosso Pai, tem. Queridos, mas eu quero falar um pouco acerca do Getsemane. Olhando para a Escritura Sagrada, quando Jesus tem que passar pelo Getsemane, e todavia nós encontramos lá atrás, Jesus dizendo que ele teria que passar pelo Getsemane, e Pedro diz: não, mestre, o senhor não precisa passar por isso. Jesus tem que repreender a Pedro e dizer: Pedro, apartai de mim, Satanás. Naquele momento Jesus tem que trazer a mentalidade, repreender aquele espírito que estava usando a boca de Pedro para dizer que ele não deveria passar pelo Getsemane, não deveria passar por aflições, por medo, por angústia, porque não era necessário que Cristo passasse. Mas Jesus disse: Pedro, é necessário que eu passe pelo Getsemane. E quando encontramos Jesus aqui no Getsemane, nós encontramos a Bíblia Jesus falando de aflição, de angústia, de medo. E nesse momento que Jesus está ali passando pelo Getsemane, convida os seus 3 discípulos para estar ali orando com ele. A Bíblia vai nos falar que Jesus está ali aflito, Jesus está ali com uma aflição, Jesus está passando ali por um momento de muita, mas muita angústia. Então, olhando, meu querido, para os dias de hoje, estamos passando pelo Getsemane. Estamos passando por um momento muito difícil, um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de perseguição, momento de isolamento, um momento de muitos amigos, as redes sociais, tudo onde nós vamos, existe o medo. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, tudo que nós vamos fazer está causando este medo, porque o que nós vemos, o que nós hoje vemos em todas as partes, tanto nas redes sociais, como em qualquer área, qualquer lugar, supermercado, farmácia, aonde nós vamos, no ônibus, nas igrejas, nós vemos a aflição, nós vemos o medo. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo tem trazido no meio das pessoas a angústia, o sofrimento, o medo. Ou seja, parece que estamos vivendo hoje um Getsemane. E Jesus, nesse momento que ele tem que passar pelo Getsemane, Jesus, ele diz aos discípulos: orai. Jesus diz aos discípulos para manter o foco na oração. Mas, querido, eu queria que você entendesse no versículo 41 que Jesus manda que nós vigiemos antes do que a oração. É tão importante e é conectado a oração com o vigiar. Jesus diz
claramente aos discípulos, dizendo: olha, mantenham a vigilância. Mantenham a vigilância. E nesses dias de hoje, meu querido, meu amado, além de nós estar passando por esse Getsemane que estamos enfrentando hoje, e eu posso dizer que esse Getsemane não é somente para a igreja, mas não é somente para o pobre, não é somente, aleluia, acerca de religião, ou quem não é ou não tem nenhuma religião. Esse Getsemane todos têm que passar, o rico, o pobre, o branco, o preto, todas as religiões, aqueles que têm uma religião, têm que passar por esse Getsemane dos dias que estamos vivendo hoje. Um Getsemane onde tem angústia, onde tem sofrimento. E como atravessar isso? Observe, meu querido, meu amado, que o que me chama a atenção neste texto é quando Jesus vai orar e falar com o Pai. Quando Jesus vai orar e falar com o Pai, Jesus diz assim: olha, se for possível, tire esse Getsemane de mim. Se for possível, tire tudo isso que está acontecendo. Se for possível, afaste de mim. E não é da mesma forma nós, assim, nos dias de hoje? Queridos, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós tentamos buscar uma palavra que vem de encorajamento e pedimos para Deus, dizendo: Deus, o Senhor pode afastar, o Senhor pode acabar com essa epidemia. O Senhor, declaramos Isaías 53, que sobre si o Senhor levou todas as dores e todas as enfermidades. Mantemos essa foco nessa oração, mas esquecemos que algumas vezes, quando a gente tiver que passar pelo Getsemane, ou esse tempo que nós estamos passando por esse Getsemane, devemos fazer a mesma oração que Jesus fez. Jesus disse para o Pai, dizendo: Pai, olha, se for possível, passai de mim, mas todavia que não seja minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Talvez, meu querido, nós não que devemos nos conformar, mas nós devemos cumprir e focar naquilo que Cristo está nos alertando. Jesus está falando para nós manter a nossa vigilância. Esse tempo que nós estamos passando por esse Getsemane, que já vai a ser um ano, ou vamos fazer um ano que estamos passando pelo Getsemane, precisamos entender que é necessário, é muito necessário a gente manter a vigilância, a gente manter o foco na oração, a gente manter o foco na palavra, a gente manter o foco em fazer o bem. Querido, eu amo esse texto que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Queridos, não existe pessoas que possam viver pela fé se não praticam a justiça. Deus é justo, Deus é amor, mas Deus é justiça. Devemos praticar as coisas boas, devemos fazer as coisas que agradam a Deus. Observe que quando Jesus ele é, quem sabe, interrogado, Jesus está no momento onde ele tem que falar acerca dos dízimos, das ofertas. Alguém chega diante de Jesus e diz: Jesus, é necessário dar dízimos e as ofertas. Jesus diz: olha, isso é necessário fazer muito bem, mas não esquecer das outras coisas. E qualquer outras coisas que Jesus estava dizendo: praticar a justiça, ser justo, ser amoroso, ser compaixão, não desfalecendo nas coisas de Deus. A Bíblia diz que muitos se esfriariam. Talvez quando muitos estão passando pelo Getsemane das vidas, acabam desfalecendo, acabam dormindo como os discípulos, assim Jesus encontrou. E Jesus chama e indaga a Pedro, dizendo: Pedro, orai comigo 1 hora. Cuidado, Pedro, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Queridos, estamos passando por tudo isso. Estamos passando pelo nosso Getsemane. Daniel 12 disse que haveria uma angústia tal a qual nunca houve antes. Mas Daniel, ele indaga dizendo: olha, mas aqueles que estiverem com Deus, aqueles que estiverem com o Pai. Daniel está dizendo que esses seriam protegidos, guardados como a galinha guarda
os seus pintinhos. Querido, Jesus disse que no mundo tereis aflição. Essa aflição que o mundo está proporcionando, essa aflição que o mundo causador, junto com o Satanás, os prazeres da carne, estão destruindo, acabando com aquilo que Deus realizou para cada um. Jesus disse, olha, no mundo terão aflições, mas Jesus dá um sinal para nós, uma revelação tremenda e poderosa, que Jesus diz, olha, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencerão também. Eu entendo uma coisa, meu querido, meu amado, com Cristo nós vencemos o Covid, com Cristo nós vencemos a epidemia, com Cristo nós vencemos os Getsêmenes da nossa vida. A única coisa que Jesus indaga, a única coisa que Jesus nos chama a atenção é para nós vigiar. Talvez você, por alguma ocasião, deixou de orar, deixou de ler a Bíblia, deixou de praticar a justiça, deixou de ser fiel a Deus, deixou de estar em comunhão com Deus. Volte nesse dia de ceia hoje. Volte a ter comunhão com o Senhor. Seja fiel com o Senhor no pouco e no muito Ele te fará. Seja justo para que Jesus possa, através do Pai, estabelecer a sua alegria, as suas bênçãos sobre a sua vida e você crê que você é abençoado. A Bíblia, mais uma vez, eu quero indagar isso, diz que o justo, que eu e você, em Cristo Jesus somos justos, viveremos pela fé. Mas não deixe de praticar as outras coisas. Quando Jesus disse para os discípulos, orai, vigiai, ou melhor, vigiai e orai, para que não entrais em tentações. Queridos, é fácil a gente entrar em tentação quando a gente está passando pelo Getsêmene. É fácil a gente se entristecer quando estamos passando pelo Getsêmene. É muito fácil a gente desistir quando estamos passando pelo Getsêmene. Nesse momento, o que nós devemos fazer? É pedir ajuda. Jesus, nesse momento, nos ensina que todas as vezes que nós passar pelo Getsêmene, passar pelo momento de angústia, passar pelo momento de aflições, devemos recorrer, procurar ajuda. Talvez de um pastor, talvez de uma igreja, talvez, ou melhor, na palavra de Deus, na oração. É muito importante, é como a Bíblia diz, quem tem um amigo tem um tesouro guardado. É muito importante nesse momento de Getsêmene encontrar amigos como Jesus tinha esses 3 discípulos como amigo, que naquele momento tão de angústia e sofrimento, ele foi procurar esses amigos. E Jesus chegou diante desses amigos e disse, olha, orai comigo e vigiai comigo, para que eu possa me fortalecer. Queridos, é muito importante a gente nesse tempo de Getsêmene, nesse tempo de aflição, nesse tempo de medo, nesse tempo de perseguição, nós clamar pela presença do Espírito Santo. Paulo encontra Timóteo caído, com medo, pelo momento que Timóteo estava passando. Paulo traz a mente de Timóteo, dizendo a Timóteo, a sua avó, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito. Timóteo, fui eu que te ungi com óleo, eu que pus a mão na sua cabeça. E quando orei por você, Timóteo, você recebeu um espírito de poder, não de medo, mas de poder. Eu não sei qual é o Getsêmene que você está passando, mas eu quero dizer que primeiramente, Jesus está com você. Eu quero dizer que tem uma igreja que está com você. Queridos, continue orando, continue vigiando nesse tempo. Não deixe que as tentações que o diabo venha nesse tempo agora
no momento que estamos passando, pelo momento de Getsemane, venha causar medo, aflição e angústia para tirar nós do propósito que Cristo já nos deu. Amém? Continue sendo abençoado. Eu quero nesse momento agora fazer um momento de oração e logo já vamos fazer o tempo, já está fazendo o tempo da ceia. Amém? Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra. Tão certo eu sei, meu Deus, que cada um de nós, não importa a religião, cristão ou não cristão, não importa a religião que cada um está, Senhor, seguindo. Não importa se é rico, pobre, se preto, branco, não importa. Todos estão passando pelo esse Getsemane, que representa angústia, aflição, medo. Mas nós oramos as mesmas orações de Jesus. Pai, já oramos pedindo misericórdia, pedimos tantas coisas nesse tempo que nós estamos passando. Mas agora, Senhor, nós queremos mudar a nossa oração e dizer, Pai, que seja a Tua vontade, não a nossa. Mas que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a nos fortalecer no Getsemane, na oração, e que nós possamos, nesse tempo que nós estamos passando, na quarentena, tudo que nós for fazer, Senhor, que nós venha vigiar. Que nós venha vigiar, que nós venha guardar, Senhor, que nós venha obedecer a lei do homem, toda a restrição do governo, que nós venha obedecer, que nós venha usar máscara, que nós venha se cuidar, que nós não venha cuidar só de nós mesmos, mas que nós venha cuidar do nosso próximo. Que fique assim, Senhor, as Tuas palavras que diz, amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me cuido, eu estou cuidando do meu próximo. Se eu me amo, eu amo o meu próximo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está fortalecendo a igreja noiva do Senhor. Pai, nesse momento que nós vamos fazer a ceia, celebrar a ceia do Senhor, já quero colocar diante do Senhor, Pai, todos os lares, todas as casas, todas as famílias, e declarar em nome do Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, em nome de Jesus. Aleluias.